Fox. Oi, tamo junto, boa noite pra você. Tamo no ar com o Central Fox com as notícias quentes dessa quinta-feira. Teve rodada no Brasileiro. Tá comigo aqui Leandro Quezada. Tudo bem, Quezada? Tudo bem, Léo. Boa noite. Boa noite pra você. A gente começa com a vitória do Flamengo no Maracanã, com casa cheia, pra variar, né? 51.878 torcedores empurraram o time contra o Vitória. Veja agora na reportagem do Álvaro Loureiro. O rendimento pós-Copa do Mundo não é dos melhores. Mesmo assim, o Flamengo segue entre os líderes. E olhando assim para o Maracanã, não é difícil entender a razão. Amor em vermelho e preto. E emociona e arrasta multidões. Mais de 52 mil torcedores. Essa foi a média de público do Flamengo como mandante no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A maior da competição desde 1983. E todo esse apoio do lado de fora, claro, se reflete dentro de campo. Tem um peso enorme, né? Tem um peso muito grande. Acho que a torcida, mais uma vez, foi um espetáculo à parte. Contagia, sem dúvida nenhuma, a equipe, empurra, nos dá ânimo, motiva. Fora, como eu disse, o espetáculo que é a torcida cantando, unida junto, né? Fazendo festa, que é importante. A gente precisa lembrar sempre que o futebol é uma grande festa, é entretenimento. A gente fica muito feliz, principalmente quando vê crianças, quando vê famílias no estádio. Eu acho que a torcida tem nos ajudado e dado um show à parte. Aí a gente espera poder retribuir isso com os títulos que ela tanto espera. Contra o Vitória, na abertura do retorno, diante de 51.800 torcedores, o time e a massa pressionaram desde os primeiros minutos e ficaram no quase. O Maracanã vibrava a cada chegada rubro-negra. A supremacia carioca sobre os baianos, comandados pelo ex-treinador do Flamengo, Paulo César Carpegiani, era clara. Mas quando o gol parecia certo, o goleiro Ronaldo aparecia para estragar a festa. E ele estava inspirado. Mas não foi capaz de segurar a pressão. Quando o Vitinho cruzou, Ronaldo até parou a cabeçada. Mas no rebote, Diego, ao melhor estilo camisa 9, fez o Maracanã explodir. Eu estava no lugar certo, na hora certa, né? Eu comentei ali, quando a gente vê a bola quicando dentro da pequena área, dá até água na boca, né? Vontade de colocá-la para dentro do gol. E isso aconteceu hoje. Fico muito feliz de ter feito gol, participado, um gol importante, sem dúvida nenhuma que me deixa muito satisfeito. Só um rubro-negro carioca tinha a bola. Nesse lance, a galera prendeu a respiração, mas faltaram centímetros para que a vantagem ficasse maior. Chance nos pés de Paquetá. Na reta final da partida, Barbieri apostou nas entradas de Lincoln e Marlos Moreno, que fez fila e por pouco não desencantou com a camisa do Flamengo. Nem precisava. Vitória mínima, mas importante. Hoje teve bastante coisa positiva, alguns pontos negativos que a gente tem que ajustar, mas aí o momento de conversar sobre isso com os jogadores é amanhã, depois que eles retornarem descansados. É uma vitória importante, sem dúvida nenhuma, fundamental, e que nos coloca aí numa boa condição para seguir buscando e brigando pelo título. Grande público no Maracanã, quase 52 mil torcedores presentes. Gol do Diego, Everton Ribeiro com grande atuação, e o Flamengo volta a se aproximar do líder São Paulo, 2 pontos de diferença, pessoal. Tem muito campeonato ainda para rolar, mas eu costumo dizer o seguinte: quais times dependem apenas dos próprios resultados para conquistarem o título do Campeonato Brasileiro? O Flamengo é um deles, com essa pontuação. O Internacional também e o São Paulo também. Para entender o que eu estou dizendo, se o Flamengo fizer só a parte que lhe cabe, ou seja, vencer todos os jogos que tem, é claro que isso não vai acontecer, nenhum time vai conseguir vencer todos os jogos até o final do campeonato, ele não depende de nenhum resultado. E um detalhe, ainda tem confronto direto do Flamengo com o São Paulo, do Flamengo com o Internacional, do Internacional com o São Paulo. Então o Flamengo se recoloca na briga do campeonato. Não que ele tenha ficado fora, mas o futebol pífio apresentado contra o Atlético Paranaense ligou aquele sinalzinho de alerta. Ou o time joga como campeão, ou vai deixar escapar a chance de brigar pelo título até o final. E hoje, Ilan e amigos, o Flamengo fez uma partida com cara de time que está preparado para ser campeão. Vai brigar muito com o Internacional, o Palmeiras que está chegando, o Atlético fica um pouquinho mais afastado devido ao empate hoje contra o Vasco da Gama, vai brigar com o São Paulo, e essa sinergia
com a torcida do Flamengo. Uma média incrível de pouco mais de 50 mil torcedores nos jogos do Flamengo como mandante. E hoje, pouco mais de 50 mil pessoas que empurraram o Flamengo para esse grande resultado contra o Vitória da Bahia. Que, por outro lado, está mostrando que o caminho está bem traçado, bem definido para ser rebaixado nessa temporada. Mais um jogo sob o comando do Carpegiani e o Vitória jogando um futebol realmente desse tamanho. Pois é, e o Diego fez o gol da vitória. Diego que andou aí meio de mal com a torcida, né? Muitas vezes questionado pelo rendimento que não é considerado suficiente muitas vezes e não fazia gol desde o dia 10 de junho. É o 4º gol dele no Campeonato Brasileiro e fez um gol muito importante. Esse é aquele gol que vale muito, vale 3 pontos, né? Para ser bem prático. O Diego foi lá, conferiu, estava no lugar certo na hora do rebote, dentro da pequena área. Diego, tá valendo o que custa para o Flamengo, Quesada? Ele oscila bastante, mas não há dúvida que é melhor ter o Diego do que não ter. O cruzamento do Vitinho, primeiro o Paquetá tenta, o Ronaldo faz a defesa e o Diego, como se for um centroavante, muito bem posicionado, marca o 4º gol dele no Campeonato Brasileiro. Você bem lembrou, a última vez tinha sido na vitória contra o Paraná Clube na 11ª rodada. Aí, olha o raio-x aí do gol. É muito legal, muito bem feito aí pela nossa arte, cruzamento do Vitinho. Os jogadores do Flamengo até estão sendo marcados, mas são mais espertos para sair dessa marcação na hora em que a bola é alçada dentro da área. Primeiro o Paquetá, que ganha na cabeça, e na volta o Diego se desprende do marcador para, no rebote do Ronaldo, fazer o único gol da partida. Estamos revendo o gol do Flamengo, o gol único da partida, quase 52 mil torcedores no Maracanã. O Vitória está mal na tabela de classificação, está lá na zona do rebaixamento, mas fez um jogo difícil, né? Valorizou a vitória do Flamengo, apenas 1-0 jogando no Maracanã. Carpegiani, técnico do Vitória, né? É bom a gente lembrar que o Barbieri trabalhava com o Carpegiani meses atrás no Flamengo. Sim. O Carpegiani como treinador e o Barbieri como auxiliar. Agora, quem fez a diferença hoje em campo foi Everton Ribeiro, um jogador que chegou prometendo muito ao Flamengo. Nem sempre rendeu o que se esperava, mas hoje comandou as ações. E além dele eu posso citar o Diego, que fez o gol. O Vitinho teve momentos muito interessantes na partida, meteu uma bola na trave. O Diego no gol fez algumas defesas nos raros momentos em que o Vitória tentou se arriscar. E o Flamengo realmente mostrou hoje que tem capacidade para brigar pelo título, principalmente no quesito raça. É diferente quando o Flamengo joga em casa, né? Essa torcida do Flamengo apaixonada, apaixonante, ela realmente empurra o time nos momentos mais difíceis. Mas hoje o Flamengo foi soberano no jogo, tirando um ou outro lance. Desde o início da partida, dava a entender que conquistaria esse resultado positivo. Poderia ter sido um pouco mais, né? Perdeu algumas chances, Henrique Dourado, o Marlos que entrou no segundo tempo. Mas é aquela história, o importante era conquistar os 3 pontos e se aproximar do São Paulo. E a lição de casa foi muito bem feita. Põe na tela aí pra gente ver quais são os próximos 5 compromissos do Flamengo. Olha, dia 26 agora, né? No fim de semana, a gente vai ter América Mineiro e Flamengo, jogo lá em Minas Gerais, lá no Independência. Depois o Flamengo volta para jogar em casa no outro fim de semana contra o Ceará. Internacional e Flamengo é no meio da outra semana, jogo no Beira-Rio, um jogão, né? Confronto direto ali na parte de cima, no topo da tabela. Depois Flamengo e Chapecoense. E o clássico Vasco e Flamengo. É uma sequência difícil, Quesada? É importante dizer, o Flamengo tem 1, 2, 3 jogos no Maracanã. Esse jogo contra o Vasco vai ser no Maracanã, creio eu. Embora o Vasco possa jogar em São Januário, o Vasco pode fazer uma grande renda jogando no Maracanã contra a equipe do Flamengo. É uma possibilidade que está sendo levantada aí pelo lado vascaíno. E entre Flamengo e Chapecoense e Vasco e Flamengo, entre o 4º e o 5º jogo aí, vai ter o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, é isso? Flamengo e Cruzeiro vão jogar no dia 12, exatamente, vão jogar no dia 12, vão fazer o primeiro confronto. Quando eu falo do Maracanã na vida do Flamengo, deixa eu explicar. Se realmente for o jogo contra o Vasco no Maracanã, são 3 jogos no Maraca nessa sequência. É importante dizer, o Flamengo é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Hoje ele alcançou 28 pontos em 9 vitórias, ou seja, o Maracanã pode ser um fator decisivo rumo ao Campeonato Brasileiro. No dia 29, na verdade, ali entre o primeiro e o segundo jogo, é o confronto pela Libertadores contra o Cruzeiro. E aí no dia 12, que eu citei aqui,
é o outro confronto aí já pela Copa do Brasil, também decisivo. E esse é um confronto contra o Corinthians. Agora é só decisão, porque você enfrenta adversários no mata-mata de Libertadores e Copa do Brasil. E aí adversários ou que brigam pelo título, no caso do Internacional, ou equipes que estão buscando vaga na Libertadores, o América está almejando isso, ou times que estão lá embaixo, como o Ceará e o Vasco da Gama. Ou seja, não tem moleza nenhuma. Vamos testar agora esse elenco que eu elogio e eu coloco como um dos melhores elencos do Brasil. Vamos ver se o Flamengo realmente prova, sai da retórica e prova na prática isso que eu estou dizendo. Olha, daqui a pouco a gente vai ver o outro jogo da noite, o empate entre Atlético Mineiro e Vasco 0-0, jogo lá no Horto, lá no Independência. Mas agora vamos continuar falando dessa partida em que o Flamengo venceu o Vitória. Vamos ver os lances polêmicos da noite. VAR Fox na tela para você. É isso, então eu vou com Carlos Eugênio Simões.